Sempre uma alegria, uma honra poder conversar e trazer um pouquinho daquilo que nós estudamos e lemos acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho, e que essa mensagem possa fazer luz em nosso coração, em dias muitas vezes tão turbulentos, tão nebulosos, que a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita, que é libertadora, possa nos auxiliar a fazer as boas escolhas, a lançar a boa semente no solo da vida, para que nós possamos então estar motivados a escolher a boa porta, a porta estreita, ainda estreita, mas que sem dúvida um dia, segundo Kardec, será a porta mais acessada, de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, sempre que nós falamos sobre esse tema, a porta estreita, obviamente nós somos levados, somos requisitados a rememorar, a relembrar, a repensar algumas das nossas atitudes. Nós estamos aí caminhando nesse planeta Terra, encarnados, buscando aproveitar as oportunidades que nos foram dadas a nosso próprio benefício para a nossa evolução. No entanto, muitas vezes, as nossas escolhas têm sido ainda aquelas do passado, aquelas em que nós estamos, muitas vezes, acostumados e habituados a realizar, que são a de adentrar justamente a porta larga, a porta fácil, a porta cômoda para os interesses ainda inferiores, os interesses ainda materiais, os interesses que ainda não comungam ou que não sintonizam com uma proposta de real modificação do espírito que somos todas e todos nós. E é hora de acordar. Cada dia, cada momento é convite da vida para que acordemos para a real necessidade da mudança interior. Para bem de nós mesmos, para bem da nossa própria felicidade. Porque, de fato, nós somos os verdadeiros artífices da nossa felicidade. Nós não podemos imputar a ninguém esse compromisso, senão a nós mesmos. E não há outra felicidade, senão aquela construída através da prática da verdadeira caridade, da caridade desinteressada, daquela caridade que expande o seu amor para pensar no próximo e auxiliá-lo, assim como gostaria que fosse também auxiliado. E quando nós vamos lá no Evangelho, começamos a ler, então, os 4 Evangelhos, as mensagens, os textos que foram os relatos da vida e dos ensinamentos de Jesus, ali podemos, então, extrair, conforme nos diz Emmanuel, muitas pérolas, muitos ensinamentos daquele que é o nosso modelo e guia, que tem que ser a nossa inspiração diária para as boas escolhas da nossa caminhada terrena, para que não falhemos no caminho. Mas ainda que falhemos, que nos equivoquemos, é na inspiração de Jesus que devemos buscar o consolo e a força para nos reerguermos e continuarmos em frente. E lá no capítulo 13º do livro de Lucas, há uma passagem bastante interessante, em que Jesus conta uma das parábolas, e que justamente é a parábola da figueira, mas talvez uma daquelas que a gente não conheça tanto, que é aquela em que diz ele que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha que interessante. Então, na vinha havia uma figueira. E ele foi procurar frutos, porque a função da figueira é dar frutos. E não achou. E disse então aquele que era o responsável por cuidar do vinheiro: corta então essa figueira, porque ela está ocupando a terra de maneira inútil, não está servindo para nada, não tem porquê, que razão de ela estar aqui então. E aí, aquele que cuidava da vinha disse: mestre, deixa ela mais um ano, para que eu possa tentar mais uma vez escavar e colocar adubo, colocar esterco, para ver se nessa vez então ela consiga produzir algum figo.
Então eu não li no início, mas antes disso ele fala que o Senhor disse que há 3 anos já vinha então esperando o figo da figueira, mas ela não dava o seu figo. Então 3 anos ali que havia aquela expectativa de fornecer algo útil, mas aquele algo útil não era trazido, conforme o esperado, que é o figo da figueira. E aí o Senhor então disse, tudo bem, então vá e faz isso. Se der fruto, então ficará. Mas se em mais esta tentativa não conseguir, não haverá outra saída senão retirá-la desse espaço, porque realmente ela está sendo inútil. E na sequência dessa parábola, e aí já uma passagem, então Jesus caminhando com seus discípulos, com seus apóstolos e com muitas outras pessoas, eis que ali havia na redondeza, na circunvizinhança, uma mulher enferma, que já 18 anos andava de maneira curvada, porque haviam espíritos que a influenciavam a tal ponto de ela curvar-se, andar curvada durante 18 anos. E vendo-a, Jesus chamou-a a si. Um pouco diferente do que geralmente ele faz, né? Geralmente ele espera que as pessoas venham até ele pedir algo, mas naquela situação, tomado de compaixão, ele chama aquela mulher e diz, mulher, estás então livre da tua enfermidade. E colocou a mão sobre ela e logo ela se endireitou. Mas aquela ocasião causou indignação, porque aquele era um dia de sábado. E no dia de sábado não era lícito trabalhar, não era lícito fazer algo útil. E obviamente Jesus então discute aquela situação com aquelas pessoas que reclamavam daquele ato, ao invés de maravilhar-se com uma atitude daquela de auxiliar a ponto de curar uma pessoa, traziam então a regra de uma lei que muitas vezes já não fazia mais sentido para justificar então aquele desgosto por aquela situação de auxílio ao próximo. E Jesus fala, ora, qual de vós que tendo um animal e esse animal tem sede, no dia de sábado não o leva para tomar água? E eu aqui estou curando um irmão seu, e isso incomoda vocês? Então, quantas vezes que nós vemos algum benefício, algum auxílio, alguma ajuda de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos para um irmão, para uma irmã, para um vizinho, para um parente, e aquilo nos incomoda porque nos traz uma aparente sensação de injustiça, como se, mas eu sou merecedor, mas é ele que recebe. Quando na verdade deveríamos nos regozijar e nos alegrar, porque essa é a verdadeira caridade, é quando nós nos sentimos felizes pela felicidade do outro, quando nós nos regozijamos pelo restabelecimento do outro. Mas ainda isso demonstra realmente certo atraso na nossa condição evolutiva, porque ao invés de gerar uma alegria, a felicidade do outro muitas vezes nos gera um desconforto, uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento, quando não um ódio, quando não um sentimento pior, mais difícil. Então isso ainda mostra quanto que nós precisamos caminhar. E justamente esses são os frutos de que fala a primeira passagem da figueira. Qual a utilidade da figueira? É dar o figo. Qual a nossa utilidade? É fazer o bem. É nos regozijarmos e obrarmos em prol do bem comum. Mas quando nós então focamos muito no nosso bem, no nosso interesse pessoal, naquilo que abastece muitas vezes apenas a nossa vaidade, o nosso orgulho, nós estamos ainda sendo aquela figueira que está ali plantada, mas não está beneficiando o vinheiro, as pessoas que estão ao seu redor. E aí nesse mesmo capítulo, Lucas 13, perguntam para Jesus, alguém pergunta para Jesus, Senhor, então, de acordo com o que tu dizes, serão poucos os que irão se salvar? E aí então Jesus nos traz a mensagem que intitula a nossa conversa de hoje. Ele vai dizer, esforçai-vos então por entrar pela porta
estreita, porque muitos tentarão transpô-la, mas não conseguirão. Muitos terão a oportunidade de vencer os seus conflitos, os seus dragões interiores, como nos diz Emmanuel, mas por terem vivido uma vida de displicência, de indisciplina, de falta de contato com as verdades espirituais, na hora do testemunho não terão resistência necessária para transpor essa porta. Por isso que Jesus vai dizer, aproveitar enquanto é dia, né? Enquanto tendes ao teu favor as possibilidades, enquanto tendes saúde, tem discernimento, tem condições, porque dia chegará em que não as tereis. E nesse dia, então, sentirás a falta daquilo que tinhas outrora, mas malbarataste, mas não aproveitaste. E aí continua ele falando, então quando o pai de família vier e entrando, fechar a porta, ele dirá, não sei quem sois, não sei quem sois, mas diremos então, Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença, estivemos contigo, tu nos instruíste, tu nos ensinaste. É verdade, eu instruí e eu ensinei. E vocês aprenderam, ou melhor, entenderam, mas não praticaram. Ele dirá, não sei quem sois vós que praticai obras de iniquidade. Então essa é uma palavrinha também que a gente precisa estar atento. Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, nós temos o entendimento, nós temos o esclarecimento, nós sabemos exatamente o que fazer, mas a gente faz diferente. Sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Sabe que tem que ter paciência, mas não se esforça um pouquinho, 1 centímetro, para ter essa paciência. Sabe que tem que ter indulgência com o erro do meu irmão, mas eu aproveito a primeira oportunidade para ir lá e falar daquele irmão, comentar daquela situação, diminuir aquele irmão por alguma atitude que muitas vezes eu mesmo realizei ou que eu vou realizar. Então essa é a iniquidade, é ter consciência, saber o que fazer, mas as suas obras não serem condizentes com o conhecimento. Então esses não conseguirão transpor a porta, não terão a chance de transpor, porque não terão, então, as condições necessárias para acessar esse espaço, esse ambiente, esse reino de Deus, preparado, pelo menos naquele momento, para gozar de uma felicidade mais ampla. Né? E aí Jesus continua, e nesse momento, então, o que vai acontecer? A pessoa achou que tudo bem, ia lá, ouvia, aprendia, não, conheço os textos, tenho lido Kardec, tenho lido Evangelho, mas eu não pratico. Mas ela achava que estava indo bem lá. Mas quando vem o testemunho, não consegue dar conta de justificar o conhecimento que adquiriu. E aí, nesse momento, Jesus diz que haverá prantos e ranger de dentes. O que é pranto? Tristeza, né? Tristeza, muita tristeza. Porque eu poderia ter conquistado um grau maior de felicidade e pelo meu descuido, pela minha falta de esforço, eu perdi a chance. E ranger de dentes é a raiva, né? É ficar muito irado com aquela situação também. E aí ele fala que que nós muitas vezes não consideramos, irmãos nossos, mas a pessoa nem vai no centro espírita, nem participa de religião alguma, nem frequenta casa qualquer, mas muitas vezes acaba sendo mais espírita, do nosso ponto de vista, do que nós mesmos. Porque se dedica ao próximo, tem paciência, é resignado, se esforça para ser uma pessoa melhor. O próprio Cristo fala sobre isso no seu Evangelho, ele vai dizer, qual é o filho que agrada mais o pai? Aquele que ouve e diz que não vai fazer, ou seja, não sou espírita, não sou de nenhuma vinculação religiosa, mas faz aquilo que o pai pede, pratica ações condizentes com aquilo que o pai pede, ou aquele filho que o pai pede uma coisa, ele diz que vai fazer, mas ele não faz. Que conhece a lei, conhece a Deus,
mas é aquela fé que não tem obras, aquela fé que não produz, aquela figueira que está ali no meio do vinhedo, mas 2, 3, 4 anos sem produzir. O figo, sem alimentar, sem transformar aquela seiva que vem do solo, que o solo a nutre, para poder alimentar todas e todos aqueles que vêm ao seu encontro. Então, aí ele vai finalizar essa mensagem dizendo, Jesus, por isso que os últimos, aqueles que a gente às vezes não considera, serão os primeiros. E muitas vezes os primeiros, que nós achamos que já estão com o passaporte carimbado e garantido, vão ser os últimos no reino dos céus. As questões do mundo, as conquistas materiais, os interesses mundanos, que muitas vezes achamos que vão nos configurar em possibilidades evolutivas, pelo contrário, são aquelas ervas, são aqueles caminhos que muitas vezes vão nos atrasar a chegada do porto seguro. Então é preciso que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Entrai pela porta estreita, segundo Jesus. Porque larga é a porta da perdição. Espaçoso o caminho que a ela conduz. É muito fácil nós entrarmos pela porta estreita. Porque tem sido, frequentemente, a mais utilizada. É mais fácil a gente ser orgulhoso, ser vaidoso, desmerecer o próximo e justificar ainda como se fosse uma atitude de autoestima. Não, a pessoa mereceu aquilo. Ou se render aos prazeres, mas não, mas eu mereço. Eu trabalhei, então eu mereço. E esses gozos, então, materiais, depois da morte, depois do desencarne, eles perdem totalmente o seu sentido. E o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram, segundo Jesus. Quão pequena ainda é a porta da vida. Quão apertado, olha que interessante, né? Quão apertado é o seu caminho. E quão poucos, então, que conseguem transpô-la. Muito poucos, né? Nós podemos aqui imaginar que todos os dias, todas as horas, nós estamos sendo convidados a escolher uma porta. Em cada situação do dia, ali no trânsito, no meu trabalho, na família, no centro espírita, são portas que se abrem, portas largas e portas estreitas, portas que eu já costumo frequentar muitas vezes e portas que me pedem um sacrifício a mais, um esforço a mais. Porque Jesus fala isso bem no início aqui, né? Esforçai-vos, ou seja, se a gente tem que se esforçar é porque não é uma coisa tão fácil, né? Ainda não é tão fácil. Então tem que se esforçar. Me deixou com raiva, mas eu paro, respiro, penso. Tomo um copinho de água. Me deixou com insegurança, então eu paro, faço uma oração, lembro de Deus, que é um Pai soberanamente bom e justo, que acolhe a todos os seus filhos. Então nós precisamos, nesses momentos, nos esforçar um pouquinho mais, para que nós consigamos, então, verdadeiramente transpor essa porta estreita. Para que ela, com o tempo, vá se tornando a porta larga. E é justamente isso que Kardec vai nos trazer quando ele analisa essa passagem. Então, capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, Kardec vai justamente analisar essa passagem. E ele vai dizer que a porta larga ainda é a mais transitada porque muito numerosas são ainda as paixões com as quais nós estamos envolvidos, dada a nossa natureza ainda inferior. Dada a nossa natureza ainda mais ligada às questões materiais do que
as questões espirituais. Então isso faz parte do processo. Eu já comentei algumas vezes aqui de uma mensagem do Emmanuel que se chama Resiste à Tentação. Olha que forte que é esse título, né? Resiste à tentação. Porque a gente está louco que é como o Chico falava, a tentação é como se fosse um cachorro, a gente correndo do cachorro, mas louquinho para que o cachorro pegue a gente. Né? A gente está ali se esforçando, mas está louquinho para que ele consiga alcançar e morder a nossa perna. Né? A tentação, porque dá prazer. E se não desse prazer, a gente também não se interessaria em correr atrás dela. Mas então resiste à tentação. E aí nessa mensagem, Emmanuel vai nos dizer que contra o nosso anseio de claridade, anseio de mudança, anseio de regeneração, existem séculos, milênios, em que nós nos comprazíamos no mal. Então, se atualmente, na atual encarnação, muitas vezes nós não encontramos motivos para justificar determinadas tendências, digamos, negativas nossas, se nós olhamos o nosso histórico espiritual, que graças a Deus nós não temos acesso nesse momento, nós muitas vezes nos espantaríamos conosco mesmo. Então nós temos um passado bastante voltado aos interesses primitivistas e que é passo a passo que nós vamos modificando. Por isso que há essa necessidade do esforço. E essas paixões más, como fala Kardec aqui, ainda muitas vezes dominam. É a vontade de falar mal, é a vontade de cirar, é a vontade de dar um perdido em alguém, é a vontade de passar na frente, é a impaciência. Então isso está aí presente na nossa vida. E é necessário, então, resistir e se esforçar para passar pela porta estreita. Né? E aí Kardec vai reforçar o que Jesus fala e vai dizer que para isso é necessário grandes esforços, grandes esforços. Cada um de nós aqui sabe os esforços que realiza para mudar o seu caminho, para mudar a rota, para evitar encontrar ali na frente a causa, o motivo da sua tentação. Né? Cada um de nós aqui sabe. Mas é necessário o esforço. E esse esforço passa por esse contato sistemático com esse Espírito, que é o nosso modelo e guia, através da oração, através da leitura do Evangelho. Nós temos lido o Evangelho, nós temos orado, temos nos conectado com essa espiritualidade superior, com o nosso anjo da guarda. Temos conversado com ele. Qual que é a função do anjo da guarda? De um pai para com o filho, está lá no Livro dos Espíritos. Consolar, encorajar, orientar, está ali para isso. Mas nós muitas vezes negligenciamos, esquecemos. Né? Claro que ele não vai se incomodar com isso, porque já é um espírito mais evoluído, mas nós estamos perdendo a chance de aproveitar esse recurso divino que é essa possibilidade para, nos momentos difíceis, nos encorajarmos, nos esforçarmos em entrar pela porta estreita. E aí Kardec, de maneira fantástica, vai nos dizer o seguinte, olha, mas esse é o estado atual. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Onde o mal predomina. O interesse pessoal predomina, o egoísmo predomina, o orgulho predomina. Basta ver a desigualdade social na qual nós estamos aí envolvidos. Né? Isso é fruto ainda do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então essas palavras do Cristo devem ser entendidas, conforme Kardec, em sentido relativo. Porque quando a humanidade se achar transformada ou mais evoluída, não será a estrada do mal a mais requisitada, mas a estrada do bem. O comum será fazer o bem. O comum será ajudar o próximo. O comum será, não, pode passar, está com pressa, vai. Né? O comum será, não, tudo bem, todo mundo se equivoca, ter paciência, ter indulgência, perdoar o seu irmão. Né? Eu vinha para cá agora
E estou fazendo uma obra ali em casa, né? E aí recebi uma notícia um pouco desagradável de uma situação e na hora, claro, a porta larga já se abriu na minha frente, né? Fácil para eu passar. E aí eu lembrei que eu ia fazer palestra, falei, não, calma, pelo menos respira um pouco, pensa, reflete. E aí começam a vir as intuições, começam a vir as ideias. Parece que aquela anteninha que ela abre, começa a receber aquilo que muitas vezes ainda é o incomum, mas que nos faz dar a sensação de uma justiça que não é a justiça do mundo, mas é a justiça de Deus, né? Que é a que nos transforma. Porque nós não podemos ter a pretensão de achar que nós vamos mudar o mundo, né? A gente muda no máximo a nós mesmos. O mundo é de Deus, é de Jesus. Mas Deus e Jesus nos usa como colaboradores caso estejamos aptos a tal. Então, se nós nos modificamos, se nós nos melhoramos, nós temos a honra de colaborar com Deus e com Jesus na transformação da humanidade. Essa que é a verdade. E que honra é essa? Quem aqui não trabalha para uma empresa, para um patrão, alguém que se sentiria honrado, de repente, em assumir algumas tarefas de mais relevo, de mais responsabilidade? Olha, imaginar, né, que Jesus, então, nos capacitaria, nos possibilitaria assumir determinadas funções. Que alegria, que honra. E ao mesmo tempo em que nós realizamos essa função, essa tarefa, nós também evoluímos, porque as duas coisas caminham juntas. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Quando a gente faz o bem, a gente cumpre a nossa parte na obra da criação. E quando nós cumprimos a nossa parte na obra da criação, nós também evoluímos. Então, evoluindo, ajudamos, ajudando, evoluímos. Então, a tarefa é nossa. A tarefa da modificação é nossa. Então, eu pensei, refleti, não respondi ainda, mas já consegui aqui organizar a minha cabeça e a minha mente para o tipo de resposta que eu acho mais coerente transmitir naquele momento. Mas não foi fácil, não pensa que é fácil, porque realmente a porta larga se abre e a tendência é entrar pela porta larga. Mas, como diz Jesus, aquela ovelha das 100 que se perdeu e que foi achada, ela é motivo de muito mais alegria no céu do que aquelas 99 que já estavam encaminhadas. Então, quando nós fazemos um pequeno esforço para deixar de seguir a porta larga e seguir a porta estreita, há uma imensidão de espíritos que se alegram e que se dispõem a nos ajudar. O que tinham? O que tendes aí? 5 pães e 2 peixes. É isso, né? Os 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus utilizou os 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobraram muitos cestos. Então a nossa boa intenção, ainda que seja uma fagulha nas mãos do Cristo, nas mãos de Deus, se transforma numa grande possibilidade. Então vale a pena esse esforço, porque daí nós vamos dormir com a consciência tranquila. E é isso que os Espíritos vão dizer para a gente lá, que é sinônimo de felicidade. Consciência tranquila do dever retamente cumprido. Quando nós não cumprimos, quando fica aquela pontinha lá, puxa, aquilo incomoda. Mas quando nós cumprimos fielmente o dever segundo a nossa consciência, nós então podemos dormir tranquilos, né? Porque nós não podemos imaginar que Deus teria criado um mundo de sofrimento e de dor. Logo, esse estado é um estado temporário. Porque Deus é justiça e bondade, como diz Kardec. E aí ele vai dizer que muitas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, na vida, elas não podem ser explicadas pela ideia de uma única encarnação, não faria sentido. E nós não vamos aqui abrir uma outra reflexão, mas imaginarmos que se não fosse a reencarnação, muitas das coisas, muitas das motivações, muitas das questões que nós acolhemos não fariam sentido. Então a reencarnação vem nos ajudar, o entendimento da pluralidade das existências vem nos ajudar, então, a compreender e melhor agir diante das situações
que nós vivenciamos. Kardec vai dizer que o presente e o futuro se tornam solidários com o passado, ou seja, há uma continuidade. Por isso que há justiça. Nada acontece por acaso. Nada se colhe que outrora não foi plantado. E se o que plantamos no passado talvez não tenha sido melhor, podemos plantar hoje, para que no futuro próximo ou mais distante possamos colhê-lo. Então, a semeadura, ela está constantemente disponível para a gente. Voltei a estudar agora e meu orientador fala assim, procura aquela revista que é de fluxo contínuo, que a gente manda, ela logo publica, não fica esperando aquela que só no ano que vem ou só no outro ano. Então a gente pode plantar o tempo inteiro. Não precisa esperar com que a lei de justiça venha cobrar da gente bater na porta. Porque, afinal de contas, conforme o Pedro nos diz, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se eu obrei equivocadamente no passado, eu posso agora, através do amor, colaborar com a obra de Deus e também quitar as minhas dívidas do passado. E aí, para a gente ir finalizando, tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo 20, que se intitula Porta Estreita, que é justamente o título dessa nossa palestra de hoje. E nessa mensagem, Emmanuel vai nos contar o seguinte, olha que interessante. Ele vai comentar, obviamente, a passagem que Jesus se refere à porta estreita, e ele vai dizer o seguinte, antes da reencarnação, então todos aqui reencarnamos, né? Estávamos antes da condição de espíritos errantes, a nossa alma, nós estimamos na porta estreita a oportunidade gloriosa. Então a gente pediu pela porta estreita. Nós dissemos o seguinte, olha, quando eu reencarnar eu quero muitas portas estreitas, porque eu quero evoluir. Afinal, eu estou aqui para isso, não estou para outra coisa. Eu quero evoluir. Né? Então nós reconhecemos a necessidade do sofrimento. Sabíamos que sofrer, bem aproveitado, de maneira educativa, nos faz evoluir. Ansiamos então pelo sacrifício, pelo esforço, pela negação daquilo que já não contribui para o nosso processo evolutivo. Exaltamos aquele obstáculo que iria nos ensinar, que iria nos ajudar. Compreendemos que a dificuldade enriquece a mente e não pedimos outra coisa que não fosse a lição. Então o que nós pedimos foi, Senhor, amigos da espiritualidade, quando eu reencarnar, eu quero lição. Eu quero testar, eu quero ser submetido à prova para poder mostrar que eu aprendi, que eu estou melhorando, que eu já adquiri valores e virtudes. E aí nós reencarnamos nesse corpo que nós também escolhemos. Ou pelo menos, se não escolhemos, foi escolhido para que nós tivéssemos a melhor oportunidade. Então ninguém reencarna num corpo que não é perfeitamente adequado para as suas necessidades. Reconquistando, então, esse corpo, essa nova oportunidade, o que diz Emmanuel? Nós parece que esquecemos do compromisso firmado e voltamos a procurar a porta larga. Nos comprometemos muitas vezes em perdoar ou pedir perdão para aquele familiar, aquele amigo que nós encontramos nos lances da vida, e aí nós achamos que, mas aquela pessoa que eu conheci no trabalho, nossa, mas não quero ter relação nenhuma com ela, a gente convive e tal, mas muitas vezes, antes da encarnação, nós assumimos aquele compromisso de, em dado momento da vida, reencontrar aquele espírito e com ele, então, aproveitar a oportunidade do reajuste. Mas, encarnado, muitas vezes, nós voltamos a procurar a porta estreita e negamos aquela oportunidade. Já que eu tenho que me afastar daqueles que me incomodam, daqueles que testam minha paciência, daqueles que me requisitam indulgência. Então, tenho que viver uma vida mais plena da satisfação pessoal. Né? Então, nós fugimos à dificuldade e nos empenhamos, então, pelo menor esforço. Não, pelo mais fácil, pelo mais tranquilo.
Lembra lá de Jesus? Esforça-te em passar pela porta estreita. Mas nós esquecemos. Temendo, então, com medo do sacrifício, nós procuramos exigir vantagem pessoal, crescer, né? Crescer pessoalmente de maneira física, econômica, né? Em diversas circunstâncias na nossa vida, como se isso fosse o mais importante. Como se a grande importância da vida fosse essa. Longe de ajudar e servir e fazer o bem aos semelhantes, nós começamos a pedir para nós mesmos o serviço dos outros. Né? O interesse passa a ser o nosso. E aí atravessamos os campos da evolução sem algo de útil, ou muito pouco de útil, sendo realizado. Se nós pudéssemos parar agora, nesse momento, e fazer uma avaliação, o que de útil que nós já realizamos? O que de benefício em prol dos nossos semelhantes, da família, no trabalho, na comunidade, que nós temos conseguido realizar? Lembrando que útil é tudo aquilo que ajuda no processo evolutivo. Né? Tudo aquilo que desperta o processo evolutivo, que contribui com o processo evolutivo, podemos considerar que seja algo de útil. Né? Então, muitas vezes, passamos a existência realizando muito pouco de útil, aproveitando muito pouco as oportunidades e os talentos que nós tivemos. Como aquela figueira que estava ali 3 anos sem produzir figo. Teria a chance de mais um ano. E aí, quando nós desencarnamos e voltamos para o plano espiritual, como diz Emmanuel, muitos de nós dizemos o seguinte: se fosse possível voltar. Isso gera uma aflição, um desejo de voltar a viver, para voltar a experimentar de novo a porta estreita, a porta da humildade, da paciência, da resignação, da fé. Mas, naquele momento, é tarde. Pediram a porta estreita e receberam-na. No entanto, abrindo-se a porta larga, recuaram e escolhemos, né? Essa segunda. E agora, muitas vezes procuramos entrar, mas já não é tempo. Já não é mais momento. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos hoje fazer essa auto-reflexão, deitar a cabeça no travesseiro e pensar. Tenho aproveitado as oportunidades? Tenho me esforçado para entrar pela porta estreita e evitar a porta larga? O que eu posso fazer para amanhã sempre ser melhor do que sou hoje? Aproveitar os talentos, me conectar com Deus e aí sim, nesse esforço, conseguir adentrar aquela porta estreita que vai me levar a uma condição mais feliz, melhor, e me proporcionar o carimbo, me proporcionar o passaporte, a passagem para esse mundo de regeneração que está batendo a porta ali, que está se avizinhando, onde não haverá mais tanta iniquidade, onde as pessoas serão mais fraternas e irmãs umas com as outras, onde será muito mais feliz e tranquilo viver. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, colaborando conosco mesmo e com os que estão ao nosso redor, para que entremos, então, na porta estreita. Obrigado pela atenção, pelo carinho e até uma próxima oportunidade.